Mister, o Rio Ave chegou aos 51 pontos, está a 2 jornadas do final e há a iminência de poder fazer desta a melhor época de sempre. A principal preocupação do Mister por estes dias tem sido manter o foco dos jogadores para que se concentrem unicamente no jogo de amanhã. Boa tarde. Sim, sem dúvida. Foi esse o nosso modus operandi durante toda a época, se concentrarmos sempre no próximo jogo, porque é sempre o jogo mais importante, porque é aquilo que nós conseguimos fazer qualquer coisa de imediato e tentar arranjar estratégias e uma dinâmica que seja mais forte que o adversário para poder vencer. E este é mais um desses jogos, apesar de estarmos perto do final, muito bem posicionados, com um número de pontos considerável, na expectativa de poder fazer o maior número de pontos na história do clube, mas essas coisas só são possíveis se vencer jogos, se ganhar pontos. Portanto, a concentração e a focalização é sempre naquilo que depois vai dar a consequência positiva em diversos aspectos. Portanto, nada melhor do que nos focarmos que é o essencial, que é no difícil adversário, que é o Santa Clara, percebendo que é uma equipa organizada, bem orientada, um adversário valoroso que resolveu rapidamente a sua situação relativamente à manutenção e de que tem feito bons jogos e que esperamos um jogo, obviamente, como todos na Primeira Liga, um jogo difícil, mas obviamente nós temos ambição e temos, digamos, ânimo e temos também um clima de bastante positividade que nos faz sentir que na discussão dos 3 pontos poderemos consegui-los. Mister, voltando precisamente no que está a falar e voltando um bocadinho atrás, o facto do Santa Clara já ter assegurado a manutenção, estar tranquilo num 10º lugar, ainda pode subir ainda uns degraus. Considera que o facto de estar nesta posição, o jogo pode ser mais difícil pela hipótese do adversário encarar a partida sem qualquer tipo de pressão, ou não fará diferença? Isso é uma resposta, ou melhor, uma pergunta que só tem resposta no final do jogo. Portanto, só no final dos jogos é que a gente percebe se... Todos os jogos são difíceis, um adversário, muitas vezes um adversário tenso, muito tenso, é prejudicial, na tensão ótima é sempre o melhor. Evidentemente que quando se persegue alguma coisa e alguma tentação de se perseguir alguma coisa importante, há um pouco mais de tensão e pronto, cumpre-nos a nós tentar arranjar um equilíbrio no meio disto tudo. O Santa Clara quer a sua melhor classificação de sempre, ou melhor, quer conquistar o melhor número de pontos que até ao momento na Primeira Liga, e nós queremos exatamente o mesmo. E relativamente aos objetivos na tabela classificativa, os de Santa Clara estão consolidados, os nossos poderão ainda ter frutos, mas temos que jogar e, acima de tudo, focar naquilo que é importante para vencer o jogo, que é o nosso objetivo. Após o jogo com o Marítimo, o Mister lembrava que esta tem sido a melhor época das carreiras de vários dos jogadores. Nuno Santos é um deles. E esta semana voltamos um bocadinho atrás para lembrar um comentário do Kishek sobre o avançado que antes não defendia e agora até vem fazer carrinhos, vem cá atrás fazer carrinhos. Um dos segredos desta temporada é precisamente este, de trabalhar e evoluir atributos secundários dos jogadores, tirando deles o máximo rendimento. Um dos objetivos foi tentar, desde o início, fazer com que os jogadores percebam que para jogarem alto nível, se querem aspirar a alto nível, têm que ser jogadores completos. E não se podem, muitas vezes, um jogador que está ao nível, com todo o respeito, do Rio Ave, e não, digamos, quando eu digo o Rio Ave, digo em comparação com aquelas equipas que disputam Champions League, jogadores de seleção, etc. Muitas vezes a diferença é que são pequenos pormenores, mas os pequenos pormenores marcam a diferença. São jogadores que normalmente quem joga a alto nível são jogadores completos, que interpretam o jogo, que conseguem perceber as respostas que têm que dar, são jogadores que sabem atacar, sabem defender, sabem transitar ofensiva e defensivamente. Evidentemente que o nosso objetivo foi jogar um futebol de alto nível, estando no Rio Ave a pensar como um grande, foi esse sempre o nosso desiderato desde o início, e fazer dos jogadores do Rio Ave melhores jogadores para poderem estar aptos a jogarem jogos de verdadeira alta competição. Quando eu digo verdadeira alta competição, digo competições internacionais e, evidentemente, luta pelo título, etc. Para que isso aconteça, eles têm que ser jogadores mais completos. O caso do Nuno é um caso flagrante, é um jogador que tinha algumas limitações
Não tinha limitações sobre o plano defensivo, mas tinha limitações sobre a sua transição defensiva, às vezes também sobre o seu posicionamento. Neste momento, eu posso dizer abertamente que é um jogador preparado para jogar numa equipa de alto nível e vai jogar numa equipa de alto nível para o ano. Isso digo abertamente, porque não é que saiba que haja contactos, mas sei que é um jogador que está preparado para isso e como os adversários, ou melhor, como as equipas e os clubes têm bons scouts, principalmente aquelas que têm um padrão a jogar com 3 defesas, não há nenhum jogador em Portugal que faça o corredor esquerdo como o Nuno Santos. Portanto, é o melhor jogador em Portugal a fazer aquela função. E por isso, naturalmente, irá ou para um grande em Portugal ou irá para o estrangeiro.